Ele perguntou das podas em automática, se é indicado, né, cara? Aí sempre tem aí, né? Vamos pensar que as plantas automáticas, né? Elas vão ter um tempo de vida mais curto que uma regular, por exemplo. Como elas são autofluorescentes, né? Elas começam o seu ciclo de floração independentemente do tempo de luz que ela toma, do fotoperíodo, né? Então, consequentemente, é uma planta que vai ficar pronta mais rápido. E como consequência disso, a gente sabe que qualquer tipo de poda, né, a poda nada mais é que um alto estresse para essa planta, quando você vai mexer na estrutura dela, né, quer dizer, a planta tende a crescer com uma única guia principal, né? Quando a gente mexe nela, cortando, a gente vai dobrar, triplicar, quadruplicar essas ramas principais, né? Então, isso atrasa o crescimento dela de uma certa forma, porque ela tem que se reestruturar, tem que remoldar ali no seu ambiente, no seu espaço. Então, por isso que não é tão indicado você fazer, né, alto estresse na planta, nas plantas automáticas, justamente porque você vai retardar esse crescimento e ela vai começar a florir pequena. Né? Agora, técnicas de baixo estresse, como por exemplo as amarras, né? Aí mostra-se eficiente, porque daí você vai acabar trabalhando aquela planta mais na horizontal e fazer com que as ramificações intermediárias e inferiores se desenvolvam tanto quanto a parte apical da planta. Então, isso vai render bastante aí. É só pensar, né? Plantas automáticas, um período de vida mais curto, consequentemente, a gente não quer estressar de maneira grave essa planta para que ela consiga produzir. Salve pra caramba aí o Escobar, sempre Grande contribuindo ali, Escobar. né? Cara, eu tenho até um caos sobre automáticas e poda. Vou contar para nós aqui, enquanto a gente passa para a próxima. Cara, eu peguei um afegã e falei, não, eu vou experimentar essa afegã aqui agora e vou render. E eu tinha acabado de vir de uma regular e tinha feito várias amarras, tinha virado uma grande aracnofobia. Eu tentei aplicar todas essas técnicas na afegã automática. Rapaz, eu fiz um bonsai sei lá, 45 centímetros. Ficou linda, mas puta, ficou bem pequenininha. Tanto é que eu tive Sim. que já botar outra. E hoje, natural, eu tenho seguido essa dica sua aí de estressar o mínimo possível as minhas automáticas, né? Então, quando eu estou trabalhando com automática, no meu grow é um grow pequeno, um grow super pequeno, o natural conhece, é um grow ali de 40 por 40 por 1,80 m, então é um grow alto com a área pequena, né? Eu gosto de ter esse grow porque ali eu consigo ter uma produtividade bem bacana. Eu chego a levar 4 plantas dentro desse grow, então eu deixo as minhas automáticas só pinheiro. Não tem essa. Eu não invento na minha automática muito, não. O que eu gosto de fazer nas minhas automáticas é trabalhar uma boa terra, né? E agora estou começando a brincar com essa história da terra orgânica e do adubo orgânico e estou tendo excelentes resultados nas automáticas com Sim, esse sim. método de mexe pouco, poda as folhais ali para poder só fazer limpeza de vez em quandíssimo, né? E Uhum. amarra. É aí que Sim. eu estou levando e estou tendo bons resultados, tá? Obrigado. Uma outra dica das automáticas também, né, cara, é dar um tempo de luz maior para ela, né? Justamente como ela vai começar, ela independe do fotoperíodo, você pode dar ali mais tempo luminoso para ela, para justamente também incentivar né, esse volume de crescimento ali. Então também passa a ser eficiente você dar bastante tempo de luz de uma maneira geral para a É, planta ali, né? E quem puder aí investir num complemento, né? Aí o Natural agora está com os nossos modelos aí já com complemento embutido, né? O Farred, ele é muito importante também porque tem uma alta estimulação de produção de fotossíntese e a planta tende a crescer um pouquinho mais quando você bota um complemento desse. Então, se você pode botar um complemento aí do vermelho profundo, é importante também para a sua automática crescer mais rápido, né? Porque de como o natural colocou, ela já vem ali com a regra dela pronta. Dali Sim, tanto tempo ela vai florir e a gente sabe que depois de florir ela continua crescendo, claro, mas não no mesmo ritmo da vega, tá? sim. Então, se você quer que ela cresça, né? Faça uma vega eficiente. Natural, eu boto ali no meu modo para fazer na prática, né? Pego minha automated, boto no meu modo e levo ali Sim, 20 horas de luz, 4 de escuro. Eu acho importante o escuro, como você sempre traz para nós, né? Eu muito, acho muito que o escuro importante. é um momento importante, principalmente quando eu começo a agredir ali na flora,
eu começo a botar um complemento de UV e começo a agredir, eu acho que o escuro é um momento onde ela vai assimilar aquela agressão que ela tomou para produzir ali, né, a sua resininha, né? Então É dá aquela importantíssimo, né? nevadinha Tipo, básica. tem ali a formação dos hormônios ali, da seiva interna bruta e elaborada, né, que vai ter uma função no período noturno. Então, abertura e fechamento de estômatos tem a ver também com a claridade e escuridão. Então, a transpiração vai ser influenciada por isso também. Então, é importante ali um período de escuro para qualquer planta, né, nesse sentido. O Melhor do Mundo pergunta a litragem de vaso para automáticas, né? Aí não tem tanta diferença para uma fotoperíodo, né? Ali o vaso a partir de 10 litros é interessante, já dá ali, né, uma boa carga de espaço radicular para essa planta se desenvolver, fixar ali naquele solo, no substrato, né, e dar a estrutura para a planta ir crescendo, né? Vamos pensar que quanto maior for o vaso, mais chance tem dessa raiz se expandir e, consequentemente, quanto maior o enraizamento, mais essa planta vai se alimentar, mais ela vai potencialmente chegar na sua carga genética de crescimento e produção, né? Mais ou menos isso aí. E o Ferrabras aqui pergunta ainda com as automáticas, né? Se transplantar rola algum tipo de estresse, né? Vamos pensar também, né? Qualquer tipo de transplante, quanto menos você mexe naquele torrão, né? Quanto mais compacto tiver aquele torrão, menos chance vai ter de haver um estresse, né? Mas às vezes o que acontece é você vai tirar ela do vaso ali para transplantar e acaba soltando o torrão, e daí a raiz fica, ela se desfaz daquela estrutura, né? A formação do torrão nada mais é do que as veias radiculares ali que vão se espalhando pelo vaso, isso vai dando essa estrutura do torrão ali, né? Então, quando você tira, se ele saiu ali intacto e você já colocou no outro vaso maior, já completou com terra ao redor, vai que vai, é de boa, né? Vamos só pensar assim, evitar de fazer esse tipo de os transplantes assim que a planta começa a florir, né? Quando ela mostra ali os pistilinhos, os primeiros pistilinhos, evite, né, de fazer qualquer alteração mais drástica ali. Então, se você for fazer algum transplante, você pode optar ali, né? Eu gosto muito, por exemplo, de fazer a germinação numa sementeirinha pequenininha mesmo, para enraizar legal, né, aquela sementinha. Quando tem o broto ali, comecinho de floração, já jogo num vasinho um pouco maior e já coloco no vaso definitivo, assim que a planta já abre ali, sei lá, o quinto, sexto nó, e daí eu já não mexo mais no espaço, né? Ou você pode optar já de colocar direto no vaso definitivo, também vai muito bem, você evita de mexer nessa estrutura radicular, então também passa a ser muito interessante nesse sentido, né? Mandar um salve aqui também Minhas para Diana automáticas. Ferreira. Ah, grande Diane, um abraço. Cara, minhas automáticas eu tento levar já no vaso final, mas eu entendo muito a galera que tem ali o seu compartimento de vega, né? Que às vezes é menor, e aí leva a flora para outro lugar. Então, né, cuida no transplante. Cuidando do transplante, né? Uma técnica ali, pega embaixo, né? Deixa ela. Faz o transplante quando a terra estiver mais seca, pelo menos eu faço isso, natural, não sei como é que você faz. Sim, Eu deixo a terra ficar mais seca, porque esse torrão fica mais compacto, né, e aí a probabilidade de acontecer aquilo que o natural colocou, de, né, se despedaçar, da terra cair. O problema maior é quebrar a raiz. Raiz é muito importante para a planta. Ela até nasce de novo, né? Mas aí você vai mexer, ela pode sentir um pouco, você vai ver que às vezes quando você faz o transplante, a planta dá uma murchadinha às vezes, né? Justamente porque ela está se readequando ali. Aí até ela começar a se nutrir, beber água de novo naquele novo espaço, pode ter algum problema nesse sentido, mas no geral vai bem, né? E o Gringo, ele diz aqui, né, que até a defoliação tem que ser na hora certa nas automáticas, exatamente, né? Vamos pensar que, né, as folhas grandes, a gente vai ter dois tipos de folhas, né? As folhas em leque, né, que são as folhas normais, que ficam mais afastadas, a icônica folha da cannabis, né? Elas vão ter mais a função energética, são painéis de energia que vão ali, né, fazer a fotossíntese, transpiração, e uma série de absorção de alguns nutrientes do ar, né, também tem essa função. Então, quanto menos você tira essas folhas grandes, mais essa planta vai ter essa capacidade de produzir todos esses processos, né? Mas também ali perto já da colheita, você pode fazer uma limpeza nessa planta, né? Tirar ali todas as folhas grandes e deixar só as folhas de açúcar, né? São aquelas folhinhas que ficam ali mais próximas das inflorescências e, consequentemente, elas vão estar ali repletas
de tricomas, né? Então, você pode aproveitá-las bastante também nesse sentido, né? Nossa, eu guardo, hein? Eu guardo, galera, deixo secar, seco separado das flores, claro, para tirar, para não deixar junto ali na umidade, tá? Mas eu guardo principalmente essas folhas, né, da trima, que sobra ali da trima, que ficam bem perto das flores, né, da inflorescência, que elas estão carregadinhas de THC, né? Então, para você fazer uma extração, já é um substrato que vai te dar alguma possibilidade de extrair essa resina que está ali guardadinha e armazenada na superfície dessas plantas. Christian, Marcelo. 24 horas de luz para automática, que a gente falou um pouco antes, né, cara? É sempre importante você dar algum tempo de escuro. O que eu recomendo 24 horas de luz? É ali, comecinho de vida da planta, você pode dar uma bombada para ela dar uma acelerada no crescimento. Clonagem, é muito interessante você fazer às 24 horas justamente para ela enraizar mais rápido, né, e depois voltar para um processo ali. Quando você quer recuperar uma planta também, às vezes é interessante, né, para ela ter esse ganho mais acelerado de crescimento, mas no geral, cara, a gente sempre recomenda algum tempo de escuro, justamente por aquilo que a gente falou, né, as funções hormonais, as funções de seiva interna, a transpiração, né, tudo isso, o escuro vai ser importante. É só a gente pensar na natureza, né, tem sempre à noite, às vezes em alguns hemisférios a noite é bem curta, mas mesmo assim é importante, então dá um tempo de escuro para a tua planta, vai muito bem também nesse sentido, né, cara? Vai demais, o escuro, na minha opinião, ele é muito importante, eu não deixo de fazer.